Pouca coisa revela com tanta clareza as contradições da política internacional quanto ao comportamento recente de vários países da União Europeia em relação à Rússia. Mesmo depois de anos de discursos inflamados contra Moscou e de toda a retórica sobre sanções e valores democráticos, o que se vê na prática é um movimento silencioso, porém gigantesco, de compra de energia russa. O paradoxo aqui é evidente, gente. Na teoria, esses países dizem lutar por justiça, paz, soberania da Ucrânia, etc. Mas na prática, eles continuam alimentando economicamente o mesmo governo que eles criticam, enviando bilhões de euros para os cofres do Kremlin. É um jogo de palavras e cifras que, quando examinado com calma, mostra que o idealismo europeu parece ter um preço e ele não é pequeno. Há algo profundamente, extremamente contraditório na postura dos países que se autoproclamam defensores da liberdade ucraniana, mas ampliam drasticamente suas importações de gás e petróleo da Rússia. Alguns relatórios internacionais eles estão apontando o quê? Que nações como França, Holanda e também a Romênia intensificaram suas compras de energia russa nos últimos anos, mesmo após o início da guerra. O caso mais chamativo é o de Portugal, que teria aumentado suas importações em mais de 100%. Isso acontece ao mesmo tempo em que Bruxelas pressiona países como a Hungria e a Eslováquia, que dependem historicamente do gás russo e tal, e tentam manter as relações meio que pragmáticas com Moscou, sem aquele discurso heróico, claro, mas com os pés no chão. Ou seja, enquanto alguns são tratados como cúmplices de Putin, outros fazem o mesmo negócio, só que sem chamar atenção e são elogiados por manter a estabilidade europeia. Essa diferença de tratamento ela não é casual, ela expõe uma hierarquia política dentro da própria União Europeia, onde os grandes países exercem influência quase imperial sobre os menores. Quando a Alemanha ou a França adotam medidas controversas, a conversa é sempre de acomodação necessária ou então complexidade das circunstâncias. Já quando uma nação lá do leste europeu busca defender seus interesses, chovem acusações de autoritarismo ou falta de solidariedade. E no fundo, o discurso humanitário muitas vezes serve como uma cortina para preservar certas vantagens econômicas. Então é difícil acreditar que o mesmo bloco que insiste em sancionar a Rússia esteja ali nas entrelinhas garantindo àquele governo uma espécie de novas fontes de renda para financiar a guerra. Então essa duplicidade política é um reflexo do enfraquecimento da coerência moral do Ocidente. Desde o fim da Guerra Fria, a União Europeia ela construiu uma imagem de guardiã dos direitos humanos, do meio ambiente, da diplomacia. No entanto, quando o preço do gás sobe e as fábricas ameaçam parar, os princípios parecem ficar em segundo plano. A energia russa é, afinal, mais barata e abundante. Então, o discurso sobre independência energética fica bonito nos jornais, mas na vida real é revertido completamente sempre que a conveniência vai apertando. A dependência contínua recoberta por promessas de transição verde que servem menos para substituir o gás russo do que para mascarar as contradições evidentes dessa política, fica aí claro para todo mundo ver. Muitos analistas já estão apontando que a verdadeira motivação por trás dessas compras não é apenas econômica, mas também política. Comprar energia russa pode ser uma maneira discreta de manter abertos os canais com Moscou, garantindo, né, que quando o conflito esfriar ou acabar, esses países estejam bem posicionados para retomar os negócios maiores. Não foi nada pessoal, tal. É uma forma de se manter em cima do muro, né, nem apoiando totalmente a Ucrânia, nem rompendo de verdade com Putin.
É o tipo de cálculo frio que transforma uma guerra trágica num tabuleiro de interesses, onde cada movimento é pensado para garantir uma vantagem futura. No entanto, essa estratégia ela tem um custo moral altíssimo. Ela fragiliza o discurso democrático europeu e expõe o cinismo de sua elite política. Essa contradição ela também desmoraliza as tentativas de Bruxelas de punir governos como o da Hungria, que se recusa a seguir cegamente as ordens do bloco. E o primeiro-ministro húngaro, por exemplo, ele sempre defendeu que as sanções cegas contra o gás russo e tal poderiam destruir economias locais e provocar recessões profundas. Ele foi acusado de ser pró-Rússia e também antidemocrático. Mas os números mostram que estava apenas sendo realista. A própria Reuters mostrou que, enquanto países do oeste europeu aumentaram as compras de energia russa, a Hungria ela foi cobrada publicamente por manter contratos amigos e antigos. A desigualdade aqui de critérios é muito gritante e não é preciso ser simpático a nenhum lado para perceber essa hipocrisia. É muito curioso notar como, no fim das contas, quem fala em nome da moral internacional continua se beneficiando economicamente do mesmo sistema que condena. E há algo simbólico e até trágico nisso. O Ocidente europeu ele parece completamente preso a uma espécie de dependência emocional da sua própria narrativa. Ele parece acreditar que está do lado certo da história, ainda que os fatos indiquem o contrário. Talvez por isso, e só por isso, o debate sobre o papel da Rússia na economia global esteja tão carregado de emoções e slogans e tão carente de realismo. Criticar o Putin é muito fácil em todos os aspectos. Justo. Ele representa de fato um regime autoritário e belicista. Mas combater o autoritarismo comprando o gás do próprio autoritário é, no mínimo, uma contradição difícil de digerir. Alguns especialistas europeus, eles tentam justificar esse paradoxo dizendo que o mercado da energia global é interdependente, que o gás russo chega muitas vezes misturado e também com outros fornecedores, mistura lá gás russo com outro país, que os contratos antigos impedem cortes imediatos e tal. Esses argumentos ele têm um fundo técnico verdadeiro, mas não explicam a diferença de tratamento político entre os países. O que está em jogo aqui não é apenas o gás, mas a coerência. Se a Europa decidiu traçar uma linha clara contra Moscou, deveria segui-la de forma consistente. Se não faz, deveria assumir que prefere o pragmatismo ao idealismo, em vez de ficar fingindo que as duas coisas caminham juntas. Não dá para você adorar Deus e o diabo ao mesmo tempo. Então, o papel dos Estados Unidos nesse cenário também merece uma menção muito importante aqui. Washington pressiona seus aliados europeus, né, a abandonarem completamente essa postura, né, e a adotarem uma postura mais dura contra a Rússia, mas, ao mesmo tempo, se beneficia indiretamente vendendo gás natural liquefeito, GNL, né, a preços mais altos para poder compensar o corte das importações russas. Os europeus, portanto, eles ficam entre a dependência energética de Moscou e a nova dependência econômica de Washington. Então essa situação cria uma espécie de vácuo de soberania em que o continente parece incapaz de tomar decisões realmente autônomas. E quando toma, faz errado. A guerra agora no leste europeu, além de ser um desastre completo humanitário, está revelando a fragilidade da identidade europeia, da própria União Europeia. E enquanto tudo isso vai acontecendo, o discurso público ele continua girando em torno de palavras bonitinhas, né? Liberdade, solidariedade, paz, essas coisas. No entanto, todavia, porém, quando a gente examina o fluxo do dinheiro, a gente vê o contrário. São bilhões de euros saindo de países defensores da Ucrânia, entre aspas, e indo para financiar o país que invadiu ela.
A contradição é tão grande, mas tão grande, que alguns comentaristas chamam isso de dupla moral energética lá na Europa. É como condenar alguém a um jejum e depois dividir um banquete com ele. Então, o mesmo bloco que pressiona as nações do leste para cortar relações com Moscou, garante de forma discreta, escondida, sua própria segurança energética com o gás russo. E o faz alegando que são negócios pontuais, exceções temporárias, acordo de transição, enfim, no fim, o discurso moral serve mais para disfarçar do que para esclarecer. Então, essas incoerências, elas não são novas não, tá, gente? Mas em tempos de guerra, né, elas tornam-se mais visíveis e mais chocantes. Elas abalam a confiança do público nas instituições, eu me refiro às instituições europeias, e alimentam, né, a sensação de que há um duplo padrão moral. Então, essa percepção já se manifesta nas ruas, nas redes sociais e até nos próprios parlamentos nacionais. Cidadãos, eles começaram a questionar por que precisam pagar contas de energia mais cara ou lidar com a inflação crescente, se no fundo o bloco continua comprando o mesmo gás russo que prometeu abandonar. O resultado político disso pode ser devastador. Descrédito, populismo e um novo ciclo de desconfiança nas elites europeias. Para a Rússia, por sua vez, essa hipocrisia ocidental é um presente, né? O Kremlin usa esses dados para reforçar a sua narrativa de que o Ocidente é moralmente corrompido e incapaz de sustentar seus próprios princípios. Isso dá uma munição fortíssima à propaganda interna do Putin, né, que tenta se apresentar como defensor da coerência nacional diante de um inimigo decadente. Ou seja, os próprios erros europeus acabam fortalecendo o adversário que eles pretendiam enfraquecer. É uma ironia cruel. Quanto mais o bloco tenta punir Moscou, mais acaba financiando a sua resistência. O mais impressionante de tudo isso é que esse sistema se mantém mesmo com todas as evidências à vista. Talvez porque, no fundo, a política internacional seja menos sobre valores e mais sobre sobrevivência econômica. Ainda assim, seria desejável um mínimo de honestidade intelectual. Então, se a Europa quer de fato cortar laços com a Rússia, precisa agir de forma transparente, sem seletividade. Se, por outro lado, não consegue viver sem energia russa, deveria admitir isso e buscar alternativas diplomáticas mais maduras, em vez de moralizar o que é puro interesse econômico. O problema não é comprar gás. O problema é comprar e, ao mesmo tempo, posar de exemplo ético para o mundo. Enquanto os europeus eles patinam em suas contradições, países menores observam com ceticismo, né? Muitos já perceberam que as grandes potências usam a moralidade como instrumento de influência e não como convicção genuína. Essa constatação faz crescer um novo tipo de pragmatismo internacional, menos idealista e mais atento aos fatos. Uma postura mais realista, que reconhece que o planeta é movido por interesses e que, às vezes, as narrativas bonitas escondem negócios menos nobres, começou a vir à tona. Talvez um grande ensinamento de tudo isso seja muito simples. Princípios só têm valor se sobreviverem ao teste da conveniência. Quando a lógica econômica fala mais alto do que o discurso ético, o resultado é o enfraquecimento da própria civilização que diz defender a liberdade. O Ocidente ele precisa decidir se ele quer ser fiel aos seus valores ou prisioneiro do seu conforto. Caso contrário, ele vai continuar financiando com a mão o regime que combate uma nação, né, soberana que invadiu lá e assistindo confuso a sua própria perda de credibilidade. Isso aí é a atual União Europeia.